Agora está gravando. Número 44, então. Deixa eu colocar do outro lado aqui. Aula online. Pessoal, determine a medida do ângulo de inclinação de cada reta. Esse 44 aqui é similar àquele que eu já corrigi com vocês, mas é interessante fazer. Aqui. É o seguinte, ó, ele passa aqui, fala que esse ponto é o menos 1. E esse ponto aqui é o 1. São dois pontos que ele dá para a gente aqui. Depois, ele tem um outro ponto que é o 3 e menos 3. Vou marcar o 3 aqui. Nossa, ficou péssimo esse desenho, mas tudo bem. O 3 está aqui e o menos 3 está aqui embaixo. Esse aqui é o exercício que ele dá para a gente. Ele pergunta quem que é o ângulo dessa reta aqui. No caso, ele pergunta para a gente quem é esse ângulo aqui. Tá? A ideia é o seguinte, pessoal. Até que essa conta aqui daria para fazer direto. Mas eu vou querer utilizar o teorema. Fazendo direto, alguém consegue especular quem que é esse valor de θ aqui, esse ângulo que vai desse ponto até esse ponto aqui? Alguém quer especular isso aí? Quer sugerir? Professor, eu acho que é 120 graus. Eu não entendi não, professor. Não, vamos lá. Olha só, o que ele pergunta para a gente é quem é esse ângulo que vai do eixo X até a reta aqui. Você pode perceber que tem uma simetria. Aqui é 3, aqui é menos 3. Consequentemente, esse ângulo aqui de baixo e esse aqui são iguais. É 135? 135, correto. Por quê? É o 90 mais 45 aqui de cima. Então, dá para ver que é 135 pelo desenho, né? Porque é o 90, que é o ângulo reto aqui, mais o pedacinho aqui, já que existe uma simetria entre esse lado e esse lado aqui. Mas o meu intuito aqui é utilizar a fórmula, para poder treinar a fórmula. Então, vamos lá. Eu tenho dois pontos. Primeiro ponto, 3 e menos 3. E tenho esse pontinho aqui, que é o ponto menos 1 do x e 1 do y. Então, já temos aqui dois pontos. Vamos pegar e jogar na fórmula, que a gente consegue achar, então, quem é o coeficiente angular. E a partir do coeficiente angular, eu consigo achar quem é o ângulo. Tá? O coeficiente angular é o y2 menos o y1 sobre x2 menos x1. Aí, pessoal, vai na sequência que vocês quiserem seguir. Tem que começar com y. Então, começando com esse y aqui, como é que fica? Fica menos 3 menos 1. Porque esse y menos esse sobre 3 o quê? Mais 1, que vai trocar o sinal. Entenderam? Menos 3 menos 1, y, 3 mais 1. É só lembrar que fica y com y e x com x. Sempre o y aqui em cima e o x aqui embaixo. Beleza aí, gente? De boa? Logo esse... Beleza. Então, tá. Então, logo esse coeficiente angular vai ser menos 4 sobre 3 mais 1. Então, fica menos 4 sobre 4, que dá, então, menos 1. Aí, gente, acaba dando a mesma coisa que aquele que eu fiz aqui, ó, que deu menos 1. Espera aí. Deu qualquer probleminha aqui. Agora. Aí acaba dando a mesma coisa que eu fiz aqui. Percebe que aqui tinha dado menos 1. Eu calculei o arco tangente que deu menos 45 e subtraí do 135. Assim, ó. O θ nosso vai ser o arco tangente de menos 1, que eu já joguei na calculadora, que eu sei que é menos 45. Logo, isso aqui é o θ negativo. Logo, o θ positivo vai ser 180 menos 45 graus, que dá, então, 135 graus. A partir da fórmula dá para determinar isso. Legal? Tranquilo? Vamos lá. Vou fazer com vocês, então, gente, a letra B também.
A letra B é o seguinte, ó, temos aqui 2 pontos também, uma reta que passa por esses 2 pontos. Aqui tem um menos raiz de 3. Aliás, mais raiz de 3 é positivo. E 2. Menos raiz de 3 e 2. Passa aqui em cima. Depois temos aqui raiz de 27 e 8. Vou colocar o 8 aqui em cima sem respeitar a escala, pessoal. Então vai dar alguma coisa assim. Aqui. A gente acaba tendo, então, essa reta aqui. Beleza. Ele pergunta para a gente, então, quem é esse ângulo aqui? Tá? Se vocês observarem, pessoal, nesse caso aqui, eu vou acabar achando um coeficiente angular positivo, porque a nossa reta, tá vendo? Ela tem uma inclinação positiva. Aquela outra reta aqui, eu achei um coeficiente angular negativo, porque ela era uma reta decrescente. Ela tinha uma inclinação negativa aqui. Beleza. Aplica a fórmula, então, que a fórmula é a mesma. Então, a gente vai ter o y2 menos o y1 sobre o x2 menos o x1. Esse ponto aqui, gente, quem que é? Ele vai ser raiz de 27 e 8, né? X e y. Tá? Raiz de 27 e 8. Esse ponto aqui de baixo, quem que é? Raiz de 3 e 2. Tá? Só jogar na fórmula agora aqui, pessoal. Para montar, eu vou começar a partir desse ponto aqui. Então, vai ficar 8 menos quem? 8 menos 2, ó. Y com Y sobre raiz de 27 menos raiz de 3. Então, vai dar 6 aqui, sobre raiz de 27 menos raiz de 3. Pessoal, olha só, eu vou fazer isso aqui na calculadora, tá? Daria para fazer sem calculadora, mas como eu vou liberar a calculadora para vocês, vou usar a calculadora. Então, o que acontece aqui? Esse cara aqui vai ser o coeficiente angular. Quem vai ser, então, o ângulo? O θ nosso, ele vai ser o arco tangente desse número aqui, 6 sobre raiz de 27 menos raiz de 3. Professor, dá para você me ouvir? Sim, sim, pode falar. Dá para simplificar esse raiz de 27, fica 3 raiz de 3, não dá? Aí dá para diminuir essa conta aí. É uma possibilidade. Deixa eu fazer o seguinte, Maria, eu vou fazer das duas maneiras. A sua maneira, na verdade, é mais elegante do que a que eu pensei aqui. Eu quis fazer mais na força bruta mesmo, mas a sua maneira é mais elegante. Quer ver? Beleza. O que você falou foi o seguinte, de fato, raiz de 27, eu sei que é raiz de 9 que multiplica 3, né? Que 27 é 9 que multiplica 3. E raiz de 9 eu sei que é 3, vai ficar 3 raiz de 3 aqui. Logo, essa conta aqui, então, ela ficaria assim, ó. Ficaria 3 raiz de 3 menos raiz de 3. Vou continuar aqui no cantinho. Fica 6 sobre quem? 3 menos 1 vai ficar 2 raiz de 3. Cancela. Fica 3 sobre raiz de 3. Racionaliza. Dá 3 raiz de 3 sobre raiz de 3 com raiz de 3, volta a ser 3. Cancela o 3 com 3, dá só o raiz de 3. Logo, eu sei que o ângulo cuja tangente é a raiz de 3 é 60 graus. Logo, então, essa conta minha aqui vai ter que dar 60. Tá? Enfim, vamos fazer aqui na calculadora. Se eu fizer a seguinte... Professor, Oi. por que ali é 2?
Por que aqui é 2? É. Aqui? Porque esse ponto aqui, ele é o Não, ponto... professor. Não, ali onde você fez aqui, ó, aí embaixo. Esse aqui. 6 O da dividido por 2 raiz, raiz de 3. professor. Ali no cantinho, professor, onde que É, você... o da raiz. Peraí. Não, aqui, entendi. Porque aqui na raiz de 3, aqui na raiz de 3, então subtrai 3 menos 1 vai dar 2. É como se fosse um x aqui, mesmo ele deve como se fosse um x. Tranquilo, Muriel? Beleza. Tranquilo. Não entendi, professor. Tudo bem. Aqui é o seguinte, olha para esse pedaço aqui, deixa eu sacar de lápis. Olha para esse pedaço aqui, eles são iguais. Aqui tem um 3, aqui tem o 1. Então fica 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. Ah, tá. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Eu subtraí, é como se aqui fosse um x ou qualquer letra assim. Você subtrai 3 menos 1 que dá 2 então. Beleza, professor, obrigado. Conta flui. Então tá, a minha ideia inicial realmente não... Espera aí, pessoal. Vamos continuar. A minha ideia inicial é fazer essa conta aqui na calculadora de uma vez. Você pode perceber que dá certo se eu fizer. Eu posso apertar o Shift aqui, apertar a tangente, fica um arco tangente. Aí se eu vier aqui e fizer o seguinte, eu colocar 6 dividido. Você tem que garantir que a divisão aqui de baixo vai ser feita primeiro. Então, x dividido por raiz de 27 menos raiz de 3, fecha, fecha, ó, deu 60. Também funciona. Então, dá 60 graus. Só que aqui, jogar isso aqui tudo na calculadora é como se fosse usar a força bruta, tá? Isso aqui é uma coisa mais polida. Mas o resultado dá a mesma coisa. Tranquilo, pessoal? De boa, hein? Beleza. Professor, Oi, pois não. teria como você ensinar a gente como você fez os procedimentos na calculadora? Claro, sim, tem. Aqui foi o seguinte. Não sei se vocês conseguem enxergar a calculadora aqui. Fica legal em cima, né? Aqui é o seguinte, a gente aperta o Shift, né, e aperta a tangente para poder ter essa função do arco tangente, que é o T menos 1 aqui. Aí, parênteses. Aí coloca um 6, né, que é o 6 que está aqui em cima. Você tem que garantir que essa divisão seja feita por essa subtração aqui. Aí eu abro um outro parênteses aqui, coloco dividido, outro parênteses, e coloco raiz de 27 menos raiz de 3. Quando eu fechei aqui, quer dizer que, primeiramente, vai ser feita essa divisão aqui, vai ser feita, aliás, a subtração, para depois pegar e fazer a divisão do 6 por ele. Então, na calculadora fica assim. Ó, aí deu 60. Eu vou passar aqui, que aí você consegue enxergar passo a passo como é que foi feito. Ó. Certo? Entendeu, Muriel? Beleza, professor, entendi. Obrigado. Nada. Continuando aqui, pessoal, a gente vai fazer, então, o número 45. Tá? Alguém ia perguntar, acabei cortando, gente. Mas se quiser abrir o microfone e perguntar novamente, fique à vontade. Aqui você vai mandar a foto dessas folhas nos grupos, né? Sim, sim. Ah, ok. Tá, ok? Deixa eu fazer um pedido aqui, pessoal. Tem a turma do Agropecuária, o terceiro A do Agropecuária, e não tem grupo de professores. Se pudessem fazer um grupo, ajudaria bastante. Tá? Um grupo de professores. Eu sei que tem um grupo de sala, mas não de professores. Então, eu pediria para o grupo da Agropecuária, a turma A, se puder fazer um grupo, ajudaria muito. Tudo bem? Beleza, professor. Beleza? Tranquilo. Beleza. O Daniel vai fazer. Tranquilo, pode ser. Pessoal, vamos passar então para o número 45 aqui. O 45 é o seguinte, no plano cartesiano estão representadas as retas LS, tal que o ângulo formado entre elas é reto. Aí tem algumas perguntas sobre isso. A gente vai fazer aqui agora.
Sim. Passa aqui no 3. Deixa eu dar o som aqui. Essa aqui seria a reta S, tá? E depois tem a reta R, que passa aqui no menos 1. E fala que esse ângulo aqui é um ângulo reto. Tá? Essa aqui é a reta R. Ok, aí tem algumas perguntas acerca delas. Primeira pergunta é o seguinte, pessoal. Determine o ângulo de inclinação de cada reta. Desculpa, determine o ângulo de inclinação de cada uma das retas em relação ao eixo X. Então tá. O que ele pergunta para a gente é quem vai ser esse ângulo aqui. Vou chamar de θ R. E esse outro ângulo aqui. Só que observem só. Como esse ângulo aqui é reto, se eu calcular quem que é esse ângulo aqui, automaticamente eu calculo esse ângulo maior aqui somando 90 graus. Que é o que eu farei. Tranquilo? Então, primeiro... Pois não, pode falar. Quem é o ângulo reto? Qual das retas? Aqui, ó. O ângulo reto é o ângulo entre as retas. Quer dizer que entre as retas. Quer dizer que a reta R e a reta S, entre elas, formam um ângulo reto. Tá bom. Tranquilo? Vamos lá. Então, vamos primeiramente aqui, pessoal, calcular quem que é esse ângulo aqui, que é o ângulo da reta R. Eu pego esse ângulo aqui e somo 90, eu consigo achar quem que é o ângulo da reta S. Né? Que é só pegar e juntar 90. Esse pedacinho aqui todo vale 90. Bom, coeficiente angular de R vai ser o y2, mesma forma, menos y1 sobre x2 aqui, menos x1 aqui. Então, gente, eu preciso de 2 pontos para a reta R. Um ponto, eu sei que é esse ponto aqui. Vamos lembrar que toda vez que uma reta intersecta o eixo y, o valor de x vale quanto? Vale 0 e o y, então, menos 1. Então, esse ponto é o ponto 0 do x e menos 1. Por que 0? Porque sempre que tiver sobre o eixo y, esse valor aqui, né, do x é 0. Agora, esse pontinho aqui, eu consigo achar ele também. Vou escrever ele aqui. Escrever ele aqui, ó. Ele vai ser quanto? Eu sei que ele passa aqui no raiz de 3 no x. Mas esse ponto está sobre o eixo x. Então, quanto vai valer o y dele? 0. Tranquilo, pessoal? Agora é só pegar e aplicar a fórmula efetivamente. Ó, MR vai ser igual a 0 menos menos 1. Sobre quem, no caso aqui? Como eu comecei desse ponto aqui, então agora eu vou pegar o raiz de 3. Fica a raiz de 3 menos quem? Menos 0. Ó, y, né, que no caso foi o 0, menos menos 1, e raiz de 3 e 0. Então, é sempre y com y e x com x. Bom, logo essa continha aqui vai dar o seguinte, ó, fica menos 1, menos com menos fica mais 1, fica positivo, sobre a raiz de 3. Aí, pessoal, aqui tem duas situações. Se você souber um pouquinho de matemática, você consegue fazer isso aqui direto sem usar calculadora. E como é que eu faria isso aqui? Ó? Como eu tenho 1 sobre raiz de 3, eu posso pegar e racionalizar isso aqui. Fica raiz de 3 aqui, sobre raiz de 3 aqui. Então, fica raiz de 3 sobre 3. Esse é o coeficiente angular. Logo, o θ nosso, que é o ângulo aqui dessa reta aqui, o θ R, vai ser o arco tangente de raiz de 3 sobre 3. Isso aqui vai dar 30 graus, porque é um dos valores fundamentais. Ah, professor, não sei ângulo. Então, joga na calculadora, menino. Ó, arco tangente. Bota aqui, raiz de 3 dividido por 3.
Aperto igual, deu 30, como era previsto. Certo aqui, pessoal, todo mundo? Então, esse ângulo foi 30 graus. Vou colocar aqui de vermelho para destacar. Consequentemente, quem vai ser esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ S? O θ S vai ser quem, gente? Vai ser o 30 mais quem? Mais esse pedacinho que é 90. Que dá, então, 120 graus. Tudo bem isso aí? Entenderam? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso aqui? Não? Professor, Pois não? Pode falar. por que o senhor colocou ali 1 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de... É porque sempre que você tiver uma raiz embaixo assim, você pode pegar e racionalizar. Racionalizar é multiplicar em cima e embaixo pela raiz. Qual o intuito meu em fazer isso? O meu intuito foi tirar essa raiz daqui de baixo. Porque 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 que multiplica a raiz de 3 daria raiz de 9, que volta a ser 3. Então, esse processo aqui é o processo de racionalização, que basicamente consiste em você tirar a raiz aqui do denominador. Beleza, professor. Tranquilo? Não é obrigatório fazer isso, mas é convencional. Tá bom. Essa foi a letra A, gente. Foi a letra A do exercício. E tem também a letra B. A letra B é o seguinte, ó. Qual é o coeficiente angular da reta R e da reta S? Bom, da reta R eu já achei, falta só achar da reta S, então. Então, o coeficiente angular de R foi o que nós calculamos, que foi raiz de 3 sobre 3. Foi aquele que nós achamos aqui, o coeficiente angular de R. Agora, da reta S, o MS ele vai ser igual a tangente do ângulo que a reta S faz com o eixo X. Quem que é esse ângulo que ela faz aqui, pessoal? É 120. Estão vendo aqui que nós calculamos anteriormente? Então, é só pegar e colocar a tangente de 120 aqui. Já consigo achar esse ângulo. Que dá, então, menos 1,732 e por aí afora vai. Só um detalhezinho, pessoal. Esse ângulo aqui, na verdade, se você souber um pouquinho de trigonometria, você pode lembrar que a tangente de 120 graus... Deixa eu pensar um pouco aqui. Raiz de 3. Não. A tangente de 120 graus vai ser igual a tangente. Você tem que reduzir o primeiro quadrante. A tangente de 60 graus. De 180 menos 120. Só que negativa. Sempre que você quiser calcular a tangente de um ângulo que extrapolar o 90 graus, é só você pegar e menos a tangente do 180 menos o ângulo que você tiver. Que seria, no caso, menos tangente de 60 graus, que aí se dá menos raiz de 3. Por que isso aqui? Isso aqui são aquelas relações de trigonometrias. É como se eu reduzisse ao primeiro quadrante. Entendeu? Eu peguei um ângulo que não é do primeiro quadrante, que é o 120, reduzi ele ao primeiro quadrante para conseguir utilizar os ângulos do primeiro quadrante. Tem que lembrar que no segundo quadrante, o que a tangente é? A tangente é negativa. Por isso que aparece menos aqui. Ou, se você tiver dúvida disso, joga na calculadora que ela te dá o resultado. Tranquilo aí, pessoal? Entenderam isso? Todo mundo aí? Tranquilo, professor. Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. A próxima matéria nossa vai ser, no caso, a equação da reta, né? Eu pedi que vocês lessem essa parte aí. Deixa eu ver. Vou fazer o seguinte, eu vou começar a redigir essa próxima parte aqui, fazer alguns exemplos e passar uma atividade, ou atividade na próxima aula. Então tá. Eu pedi que vocês lessem da página 54 até a página 56, foi isso? Para depois pegar e fazer as atividades. Vou discorrer sobre esse conteúdo aí com vocês. Então, o próximo conteúdo é a equação da reta. Se você quiser utilizar o livro, isso aqui está na página 54. Tá?
Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu redigir aqui. Dado um ponto A do tipo x 0, y 0. E o coeficiente, né? E um coeficiente angular m. Então, a equação da reta que passa por A e tem coeficiente angular m é dada por dois pontos. Isso aqui, y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Isso aqui vai ser muito importante, que a gente vai utilizar bastante, tá? Essa formulazinha aqui. Então, se você tiver um ponto e tiver um coeficiente angular, eu consigo achar a equação da reta a partir dessa fórmula aqui. Vamos lá. Porque, na verdade, pessoal, toda reta você consegue associar uma equação a ela. Tá? Eu vou explicar como é que funciona isso aqui a partir de um exemplo, que fica mais fácil para entender. Ô, professor, Pois não? tem como você voltar lá, por favor, no dado um ponto A e tal? Ou se você quiser continuar, deixa, tanto faz. Não, lembra que você não precisa copiar, tá? Que isso aqui eu vou mandar foto para você depois. Mas eu acho que fica mais fácil. Então, pode continuar. Vou continuar, né? Fica mais Pode fácil continuar. com um exemplo para entender. É bom que não interrompe a linha de raciocínio. Exato. Depois eu mando as fotos, né? Vai ter o vídeo também. Então, tranquilo. Mas vamos lá. Com o exemplo fica muito fácil para entender. Exemplo. Determine a equação da reta. Pessoal, olha o áudio ligado aí. Determine a equação da reta que passa pelo ponto. Vamos pegar um caso genérico pelo ponto 1 e 2 e faz um ângulo de 30 graus com o eixo X. Com o eixo X. Vamos lá. Pessoal, é aquilo que eu sempre falo. Você não é obrigado a fazer o desenho, mas o desenho ele te ajuda muito a entender, tá? Então, vou fazer o desenho aqui, fica mais claro para entender. Aqui é o seguinte, a gente vai ter uma reta. Essa reta nossa aqui, ela vai passar pelo ponto 1 e 2. Vamos colocar o ponto 1 aqui e vamos colocar o ponto 2 aqui em cima. E eu sei que ela forma com o eixo X um ângulo de 30 graus. Então, seria alguma coisa assim, ó. Entenderam? Ela passa pelo ponto 1 e 2 e esse ângulo aqui com o eixo X é 30 graus. Ficou meio ruim para ver, vou colocar aqui embaixo, 30 graus. A pergunta é quem vai ser a equação dessa reta aí? Vamos lembrar que a fórmula que eu passei para vocês é o seguinte, a equação da reta sempre é y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Sempre é dado por isso aí. Então, eu tenho que ter um ponto e tem que ter o coeficiente angular. Eu tenho um ponto dessa reta aqui definido?
Tem, ó, 1 e 2. Né? 1 do x e 2 do y. Tem o coeficiente angular? Não. Eu consigo calcular? Consigo. Já que eu tenho o ângulo, o coeficiente angular que eu preciso para poder utilizar aqui, ele vai ser a tangente desse ângulo. Tangente de 30 graus. Moral da história, tangente de 30 quanto que é? É a raiz de 3 sobre 3. Se você não souber, joga na calculadora que ela te fala. Tá? Mas a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Só pegar e aplicar a fórmula agora, quer ver? Fica y menos y0 igual a m x menos x0. Quem é o nosso o y0 e quem é o x0? Nesse caso, o x0 é o 1 e o y0 é o 2. Então, fica y menos 2 igual a raiz de 3 sobre 3, x menos 1. Desenvolvendo aqui, ó, o que eu posso fazer aqui, gente, é multiplicar invertido. Vai dar 3y menos 6 igual a raiz de x. Desculpa, está errado isso. Raiz de 3. Esse cara é muito doido. Aqui fica a raiz de 3. X menos raiz de 3. Olha o que eu fiz aqui, gente. Esse 3 multiplicou o y. Esse 3 multiplicou o menos 2, que deu 6. Tá? Raiz de 3 que multiplica x dá raiz de 3x. Raiz de 3 que multiplica menos 1 dá raiz de 3. O que dá para fazer agora aqui é colocar tudo no primeiro membro. Fica menos raiz de 3x mais 3y menos 6 mais raiz de 3. Não dá para juntar ninguém e a conta acaba aqui. Só um detalhe. Quando isso aqui, quando o x for positivo, sim, ó. Que é quando eu multiplico por menos 1, essa equação é chamada equação geral da reta. Professor, Pois não? eu não entendi da parte para baixo que você jogou na fórmula. A gente repete. Tá bom. A parte para baixo joguei na fórmula. Até aqui tudo bem, então. Aqui para cima está de boa. Então, vamos entender. O que eu peço para calcular aqui é a equação da reta. O que eu fiz? Eu preciso de um ponto, eu tinha, que era 1 e 2. E precisava do coeficiente angular, que nesse caso aqui foi a tangente de 30, que deu raiz de 3 sobre 3. Aí o que eu fiz? No lugar de m, esse m aqui, ó, eu coloquei raiz de 3 sobre 3. No lugar do x0, eu coloquei o 1. No lugar do y0, eu coloquei o 2. Aí o procedimento agora aqui, gente, foi multiplicar invertido. 3 vezes y, 3y. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Raiz de 3 que multiplica x dá raiz de 3x. Raiz de 3 que multiplica menos 1 dá menos raiz de 3. A última etapa aqui foi trazer tudo para o primeiro membro. Ó. Joguei esse cara para cá, trocou o sinal. O 3y já estava, só repetir. O menos 6 já estava aqui no primeiro membro, só repetir também. E o menos raiz de 3 eu estava no segundo, trouxe para o primeiro. Só para fazer um ajuste extra aqui, gente, eu quis deixar o x positivo aqui. Então, eu multipliquei todo mundo por menos 1, mas foi uma questão de opção. Aí fica positivo, negativo, positivo e negativo. E essa equação, dessa maneira aqui embaixo, ela tem um nome específico para ela, que é a equação geral da reta. Tá? Não sei se ficou claro isso. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Maria. No caso, nessa situação, a gente substitui o x0 e o y0. Vai ser sempre assim ou a gente vai ser diferente em algum caso? Não, é assim mesmo, porque na verdade o x e o y puro são as variáveis. O x0 e o y0, que são o ponto dado que você vai utilizar como parâmetro. Então, sempre o x e o y são variáveis, fica em função de x e y mesmo, você não substitui. Você substitui sempre no x0 e no y0 e no m, que é o coeficiente angular.
Professor, Pois não? então, nessa equação sempre vai ter que ter pelo menos uma incógnita, né? Vai ter, em geral, sim. Vai ter o x e vai ter o y. Mas pelo menos ou o x ou pelo menos ou o y vai ter sim. Assim. Tá bom? Obrigada. Nada. Pessoal, olha A só. gente Pode falar. tem que calcular depois o valor dessa reta ou essa já é a resposta? Essa já é a resposta. Deixa eu só fazer o seguinte, já que está tendo muita dúvida, pessoal, a aula vai encerrar agora, eu vou começar uma outra, tá? Que está em cima aqui da hora para encerrar. Então, eu vou fechar essa e vou começar a outra de imediato, tá bom? Vocês cliquem aí Tá novamente. bom. Beleza.